Olá, antes de mais, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje aqui está um novo MacBook Pro M1 Pro. Vamos falar sobre este MacBook Pro novo, algumas características. Não vou entrar aqui por análises exaustivas, com benchmarks e fazer comparativos. Vamos simplesmente falar aqui de uma coisa mais quase conceptual, mas que eu gostava aqui de transmitir também em termos da minha experiência que tem sido com a Apple e com os novos MacBook Pros. O que temos aqui é o de 14 polegadas e é um MacBook Pro que me tem deixado bastante entusiasmado. Tenho tendência a escolher o MacBook Pro sempre pelo maior. Normalmente a Apple oferece aqui nos modelos de maiores dimensões características e enfim, componentes de melhor qualidade ou de melhor desempenho, neste caso. O mesmo não é necessariamente o que acontece aqui, ou seja, o 14 e o 16, que são as duas opções, são possíveis de personalizar da mesma forma, com os mesmos componentes, com o mesmo desempenho. Claro que há aqui nuances, mas essencialmente eles podem ser iguais em termos de componentes. Ele não está aqui embrulhado, mas também o unboxing destes MacBook Pro está cada vez mais simples e portanto também já não tem assim grande coisa que se lhe diga, apesar de que é sempre uma experiência interessante. Aqui debaixo temos a cordinha, como de costume. O regresso desta ligação, ela liga-se magneticamente à lateral do vosso computador para carregar. Em vez de ser aquela corda plastificada, neste caso agora já vem assim em tecido, portanto tem aqui uma espécie de um entrançado à volta do cabo em si, portanto é um bom detalhe e acredito que tenha aqui um fator de resistência superior em relação àquilo que eram os cabos anteriores. Olha, por acaso até nem tirei aqui a película disto ainda. Já está. Afinal ainda fizemos aqui um bocadinho do unboxing. Penso que o de 16 polegadas tem um carregador maior, não tenho a certeza disso. Vamos tirar a caixa aqui para o lado para podermos então falar um bocadinho melhor sobre o bicho. Então, sem andar aqui em grandes questões técnicas, temos então esta zona aqui onde se faz o carregamento do computador, duas entradas USB-C, uma entrada jack para fones, novamente aqui então o regresso da tão falada e tanta gente queria entrada da HDMI, enfim, mais uma entrada USB-C e outra entrada, esta sim, que eu acho que vale muito a pena, que é a entrada para os cartões SD. Portanto, pessoal, fotografia principalmente e vídeo, etc. Isto é para vocês. A nível de interiores e etc. Temos um teclado também muito idêntico às versões que nós já tínhamos anteriormente. Parece-me um bocadinho mais low profile, ou seja, parece-me que o curso da tecla é mais curto, ligeiramente, não sei se estarei certo ou não, mas inclusivamente tem aqui o Touch ID, que eu acho que é um toque aqui muito interessante. Gosto muito de ver isto aqui implementado neste computador. O design dele é um design que me faz muito lembrar o meu primeiro MacBook, que na verdade não se chamava MacBook, acho eu, mas chamava-se G5, que era um computador neste material, quadradão, grandão, pesadão. Bem, vamos ao que interessa então. Pesar este MacBook 1,6 kg. Vamos comparar aqui, por exemplo, com o nosso Intel 16 polegadas, já falámos deste computador aqui, não deve ser muito mais pesado do que isto. 1,9 kg. Portanto, para mim, vocês já sabem, isto não é um deal break, a não ser que seja uma coisa astronómica, mas, quer dizer, diferenças entre 200, 300, 400 gramas, eu percebo que assim, de repente, possa parecer muito, mas, por exemplo, se vocês tivessem uma coisa destas, um computadorzão deste gigante, a pesar isto, por exemplo, aqui nós temos, sim, 2,790 kg. E eu andava com este computador na altura, isto é um 17 polegadas, eu andava com isto na altura e não me queixava. Mais o carregador, etc. Enfim, agora vamos tirar aqui a balança. Era só para vos mostrar aqui mais ou menos a questão dos pesos e etc. Mostrar-vos que isto realmente não é um computador propriamente muito leve, apesar de, pronto, é leve, é aceitável, tem um peso aceitável, mas que é realmente muito compacto, muito rígido, faz-me lembrar esse tal G5 que eu já tive há muitos anos atrás, que era um computador que eu achava fenomenal. Porque é que eu me estou a lembrar deste G5, não só pela questão do design, mas também pela questão do conceito. Eu lembro-me que de facto havia qualquer coisa de especial naquelas máquinas. Lembro-me de ter aberto este computador pela primeira vez e saiu-me de lá este carregador. Ainda funciona. Este bloco é muito idêntico àquilo que temos aqui. Verdadeiramente a mesma dimensão, mesmo em termos de espessura e tudo. Temos aqui a mesma coisa, o mesmo bloco, mas este carregador impressionou-me por duas coisas, e era nisto que a Apple de facto era pioneira, era nisto que a Apple realmente fazia a diferença. Como vocês veem, tem aqui uma corda que é fixa, eles instalaram duas asas aqui de lado, que servia, por exemplo, para vocês poderem enrolar o cabo, porque obviamente como o cabo não saía, e mesmo que saia, é uma coisa que é útil para vocês terem os cabos organizados quando estão em viagem. Naturalmente estamos a falar de um computador que é um computador portátil e, portanto, convém que tenha
uma forma de se organizar. Outra coisa que para vocês se calhar pode não dizer nada agora, mas que na altura também era uma coisa fenomenal, tínhamos um carregador que era... Ninguém fazia isto, era só a Apple. Era preciso haver uma empresa como a Apple para fazer este tipo de coisas, que era este carregador magnético. Portanto, vocês magneticamente carregavam o vosso computador e depois tinham aqui uma luz, era amarela se o carregador estivesse em funcionamento, ou seja, se o carregador estivesse a carregar o computador, e ficava verde quando o computador estivesse carregado. Portanto, são este tipo de detalhes que eu ainda hoje, ao fim destes anos todos, me lembro perfeitamente que realmente faziam a diferença, e como é que até nestes detalhes do carregador, que é a parte mais desinteressante de um computador, eles iam ao detalhe. Isto é da extrema importância, porque é através destes pormenores que vocês percebem o que é a Apple e porque é que a Apple é a empresa que é hoje em dia. Este MacBook Pro, por exemplo, era extremamente bom. Depois, alguns anos mais tarde, e acho que até já falei sobre isso aqui no canal, comprei o famoso Trash Can, o Mac Pro, e esse realmente já ficava muito aquém daquilo que seriam as expectativas, tendo em conta ainda por cima o valor a que era vendido. Depois surgiu este MacBook Pro, portanto a última versão, o MacBook Pro 16, a última versão com processadores Intel. Este computador já o trouxemos aqui ao canal e é de facto incrível, dá perfeitamente para o meu trabalho do dia-a-dia. Edito todos os vídeos que vocês veem aqui no YouTube, mais ou menos complexos, sempre neste computador. Até hoje não falhou uma única vez. Este é francamente muito melhor do que, por exemplo, este Intel, que já me serve perfeitamente, mas muitíssimo melhor. Não dá bem para explicar o quão melhor é. Já o iPad com o M1, que é super estrangulado, quase que me apetece dizer que é melhor que o meu computador MacBook Pro i9 de Intel, mas acho que não chega a ser, porque realmente tem muitas restrições e, enfim, tem várias questões. Aliás, nem é um produto comparável, portanto é para mim difícil dizer isso, mas quase que só pelo processador já é muito melhor. Portanto, imaginem no MacBook Pro, 14 polegadas, super compacto, mas sendo o M1 Pro, que ainda é uma versão melhorada do M1. E até nisto, nesta questão do processador, há aqui uma coisa que eu acho fundamental, é que antigamente, e aliás estamos a falar na altura do G5, no G5 o computador era feito com um processador Motorola, penso eu, na altura, era uma coisa assim meio estranha. A primeira vez que a Apple entra no mercado Intel, por questões até de compatibilidade com outros sistemas e tudo mais, nessa altura deve ter sido um boom também da Apple no mercado em geral, e foi aí que a Apple, foi nesse percurso, quando a Apple entra naquela fase de tentar perceber como é que se pode alargar no mercado e que opta por integrar processadores Intel, que realmente começam a acontecer ali desvios, alguns erros, algumas coisas que correram bem, outras correram menos bem. E portanto, o facto de realmente a Apple fechar novamente portas, no bom sentido, portanto isto é, a Apple deu a volta completamente, a Apple volta novamente a fechar portas e portanto faz os seus computadores com os seus próprios processadores, que são uma brutalidade. Portanto, a nível gráfico, a nível de processamento, isto é completamente absurdo. O nível de eficácia e de eficiência, mais ainda, ridículo. Faz-me acreditar que a Apple está outra vez a entrar no bom caminho. A Apple cresceu muito, já não é a empresa que era antigamente, está longe de ser uma empresa pequena. Já houve alturas em que nos fazia parecer que era uma empresa pequena e que nós fazíamos parte quase que ali de um nicho de mercado, e era de facto, a Apple era para um nicho de mercado, e hoje em dia, quer dizer, se há coisa que não é um nicho de mercado, e portanto a Apple adaptou-se, fez boas escolhas, fez más escolhas e chegou a este produto, o MacBook Pro 14 polegadas, com um design reminiscente daquilo que eram os primeiros MacBook Pros a valer, aqueles primeiros a sério. Devem ficar muito felizes porque agora sim vocês têm novamente aquilo que a Apple é e aquilo que a Apple era. Se eu tivesse que recomendar um produto a alguém, um único produto a alguém, que me perguntasse assim, olha, eu não conheço a Apple, o que é a Apple é? Está aqui. MacBook Pro M1 Pro.